Olá, tudo bem? Essa é a nossa 10ª aula de auditoria de balanço. Nós vamos tratar do que é o parecer, os tipos de parecer que existem e as legislações associadas à emissão do parecer. Vamos lá! Vamos entender o que é um parecer, né? E o parecer nada mais é do que a expressão formal da opinião à luz das boas práticas das regras estabelecidas, considerando os modelos pré-existentes. Quando a gente fala de considerar os modelos pré-existentes, a gente está falando da legislação. É a legislação que define a forma, os parágrafos, as redações a serem consideradas na opinião do auditor. Não pode o auditor fugir e transcrever uma opinião que não estabelecida na legislação. Eu estou compartilhando aqui com você as principais legislações referentes à estruturação de um parecer. Estou falando desde o CPC 00, passando pelo 26, que está na primeira revisão, a própria CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, lá na resolução dela 457, ela define o conceito de parecer, e o TCA 02, lá de 75, onde ele diz claramente qual é a estruturação de forma organizada do parecer. Mas mais importante do que essa legislação, a gente tem que entender as NBCTs, né, as TAs. Né, as NBCTs, essas emitidas pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, né, através lá do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, onde ele, desde 2009, ele define a obrigatoriedade de produzir a opinião à luz não só dos princípios contábeis, mas também alinhados com as boas práticas internacionais de contabilidade. Então, obrigatoriamente, no parecer, ele deve destacar que a leitura, a produção da opinião, ela está casada com as boas práticas contábeis nacionais e alinhadas aos IFRS, né, essas boas práticas internacionais de contabilidade. Isso é muito importante estar considerando, quer a opinião seja positiva, quer a opinião seja negativa. A principal legislação, né, que é a própria NBCT, a NPA 01, que ela fala ali exatamente das normas e procedimentos estruturados no que diz respeito à produção do parecer, ela busca informação no próprio Instituto Brasileiro de Contabilidade, no nosso IBRACON. O IBRACON, esse órgão, onde ele lê a regra do jogo, ele faz a leitura, a interpretação do que deve ser considerado e traduz essa leitura num ambiente prático. Essa tradução do ambiente prático permite ao mercado de profissionais ligados à auditoria tratarem de uma mesma forma. Então, o IBRACON é como se fosse um link entre o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e os contadores. E esse link, o IBRACON, ele coloca muito claro nessa proposta de trabalho dele como que devem ser considerados os parágrafos a serem tratados quando da sua emissão. Um parecer, ele deve contemplar ali a extensão dos testes, ele deve contemplar o título, né, da própria empresa, né, para distinguir ele de outros órgãos fiscalizadores, de outros relatórios complementares aí à informação. Ele deve ser endereçado, né? Quando eu produzo uma opinião, essa opinião ela tem que ser endereçada a alguém. E esse endereçamento, muitas das vezes, ele é contemplado junto aos acionistas da empresa. E deve descrever o conteúdo. Né? Basicamente, são esses tópicos a serem tratados. Esses tópicos eles são traduzidos em parágrafos. Os parágrafos que contemplam um parecer, basicamente são 3. É o parágrafo da identificação das demonstrações, no caso, com a definição clara que a responsabilidade principal é da administração e corresponsável os próprios auditores.
O segundo parágrafo que ele fala da extensão dos trabalhos de auditoria, como que esses trabalhos foram considerados. E o terceiro parágrafo é especificamente a opinião, o conceito final. Se ele está em linha com os procedimentos ou se ele não está em linha com os procedimentos. Esses 3 parágrafos, eles contemplam, ou eles devem obrigatoriamente contemplar, 4 tipos de pareceres, 4 tipos de opiniões. Aquela opinião que não tem problema, que é chamada, que é tratado parecer sem ressalva, né, aquele parecer limpo, que o mercado muitas das vezes fala parecer limpo, onde os demonstrativos contábeis, após esgotado todos os trabalhos de planejamento, de programa de trabalho, de aplicação de teste, de verificação, de revisão dos programas de trabalho, ele está ali idôneo, então é o parecer que ele sai sem ressalva. Existe um parecer que, com ressalva, muitas das vezes, ressalva essa associada a um ou 2 tópicos relevantes, objeto ali de destaque, mas que não compromete o arcabouço dos demonstrativos contábeis como um todo. Então é o parecer com ressalva. É um parecer que não é muito bem visto pelo mercado, né, porque tem ali um problema significativo, objeto de destaque, diferente do sem ressalva, lógico, mas que não vai comprometer a totalidade da continuidade dos negócios. O terceiro tipo de parecer é aquele parecer adverso. E o que é o parecer adverso? É aquele parecer que existem mais problemas, não só pontuais, mas um conjunto de problemas que, consequentemente, estão impactando de forma significativa a performance da demonstração contábil. Quando, então, a gente pode segregar dessa forma. Quando eu tenho 1 ou 2 problemas significativos, eu coloco na forma de ressalva. Quando esses problemas eles têm uma quantidade maior, eu considero o parecer adverso. E muitas das vezes a quarta situação é quando eu me abstenho de opinião. Quando eu, auditor, solicito ao contador as informações necessárias e para formar a minha opinião, e essas informações não me são entregues, não me são apresentadas de forma clara, transparente ou dentro do período no qual eu defini. Aí, nesse caso, eu emito uma opinião dizendo que eu não tenho uma opinião a dar sobre aquele escopo, sobre aquele período a ser considerado, que é o tipo de parecer adverso, né? Aquele parecer onde eu não concluo nada. Recapitulando, então, que é importante a gente voltar aqui de uma forma muito clara os 4 tipos de parecer. O parecer sem ressalva é aquele parecer que todos os assuntos relevantes foram cobertos e foram tratados e não são objeto de destaque significativo. O parecer com ressalva é onde existe uma discordância pontual, uma restrição pontual em linha, grave no caso, em linha com as boas práticas contábeis. O parecer adverso é aquele onde as demonstrações elas foram concebidas de forma incorreta, inconsistentes, aí o auditor ele vai considerar um parecer contrário, que é o parecer adverso, e aquele parecer onde o auditor não verifica, não consegue fazer o teste, que é justamente o parecer sem ressalva. Estou colocando aqui o parecer sem ressalva, não, desculpa, aquele parecer que sem opinião do auditor. Estou colocando aqui na tela, então, os modelos para facilitar o seu entendimento e a sua leitura. Observa dos 3 parágrafos, observa aqui, que eu até grifei, é um grife meu em vermelho, dizendo: representam adequadamente os aspectos relevantes da posição contábil da empresa XPTO, num determinado período. Esses trabalhos foram casados, foram em linha com as boas práticas mercadológicas e foram feitas verificações, foram feitas análises, foram feitas conciliações, foram feitos testes no ambiente de controle interno para garantir aí o terceiro parágrafo. Esse é um modelo muito claro, eu estou pegando aqui de uma Big Four para facilitar o entendimento.
O parecer, no caso com ressalva, eu estou destacando aqui na tela, observa que ele tem também os mesmos parágrafos. Mas no último parágrafo, vamos ler junto para facilitar aqui, os 2 primeiros parágrafos ele tem o mesmo conceito, mas no último ele diz, exceto pelos possíveis efeitos, etc, etc e etc. Observa que ele destaca aqui, está tudo lindo e maravilhoso, exceto pelos possíveis efeitos de uma determinada situação. A situação aqui, no caso, eu estou trazendo aqui o conceito do parecer da própria Camargo Correia, né, onde ali a gente sabe muito bem dos problemas que aconteceram na Lava Jato, eu compartilho hoje aqui com vocês. Tá? Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês, que também ele não é interessante, é o parecer adverso. E aqui eu estou dizendo uma série de anomalias existentes. A nota fiscal X ela não se apresentou de forma adequada, o estoque ele não foi valorado de forma correta, teve um aumento do lucro que não foi refletido, o lucro líquido tributário, o efeito tributário sobre o lucro líquido ele foi calculado de forma errada, etc, etc, etc. Então esse parecer é um parecer que eu consegui verificar. Não foram feitos ajustes, mas o contador da empresa não fez os ajustes dentro do prazo devido. E aqui esse último, que é a abstenção de opinião, não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores a posição contábil de determinado período, tendo em vista aí que a gente não pode emitir a opinião, é o que está escrito na tela. Se a gente for, então, considerar os 4 tipos de pareceres que existem, são esses exemplos que a gente destaca. Particularmente, não é interessante para a empresa ter algum tipo de parecer diferente do sem ressalva. Isso compromete a imagem dela junto ao mercado. E aí o rigor, a importância do auditor ter um rigor na fiscalização das informações, na garantia dos testes realizados, para quando for emitir o parecer sem ressalva, ele ter total segurança do saldo das rubricas contábeis apresentadas. Além desses tipos, existem outros tipos de pareceres, né, que são tratados, opiniões que são geridas de empresas que não têm a obrigatoriedade de publicar os seus demonstrativos contábeis à luz das boas práticas das empresas de capital aberto. Então existem os pareceres especiais, que eu faço questão também de colocar aqui para vocês, onde esses pareceres especiais são associados às empresas, às SAs, mas que não têm a obrigatoriedade de publicar os seus informes. As limitadas que não têm a obrigatoriedade de publicar os seus informes. Mas elas podem contratar auditores e esses auditores regulamentados oficialmente junto aos órgãos fiscalizadores, eles cumprirem todo o programa de auditoria como forma de assegurar a opinião final, a emissão final de um parecer. Tá legal? Eu espero que dessa forma você tenha entendido o papel, o trabalho do auditor independente diante aí da importância dele junto ao mercado das empresas de capital aberto. Só recapitulando, então a gente viu nesse tópico específico os tipos de pareceres, a legislação associada a esses pareceres e a responsabilidade do auditor diante de emitir essa opinião. Eu espero que você tenha compreendido na totalidade. Um forte abraço, fique na paz, tudo de bom.